Muito bem, pessoal, a partir deste vídeo vamos estudar a lei orgânica aqui do município de Pantano Grande. Lei orgânica que é a principal lei de cada município, todo município tem a sua, e é uma lei que vai trazer as principais regras de organização política e administrativa do município, falando sobre seus poderes, sobre seus órgãos, sobre o seu funcionamento. Ao longo da aula, claro, eu vou dando dica para vocês de como isso costuma ser cobrado nos concursos públicos, para que vocês, claro, tenham esse estudo bem direcionado para acertar as questões no dia da prova. A gente tem no artigo 1º uma apresentação do município. Ela não costuma ser muito cobrada em provas, mas pode aparecer. Então é bom a gente saber que o município de Pantano Grande, assim como qualquer município do Brasil, é uma pessoa jurídica de direito público interno. O que a banca pode fazer de pegadinha aqui? Ela pode trocar público por privado, ou interno por externo, e aí estaria errado. Então a primeira informação que vocês devem memorizar sobre a lei orgânica é que o município de Pantano Grande é uma pessoa jurídica de direito público interno. É uma unidade territorial que integra o Brasil, tendo autonomia político, administrativa, financeira e legislativa, e vai respeitar, é claro, os princípios da Constituição Federal e da Constituição Estadual, esta lei orgânica e demais leis que for adotar. É possível alterar o limite do território atual do município de Pantano Grande? Sim, é possível, mas isso só pode ser feito por lei estadual. Aqui a banca pode fazer uma pegadinha dizendo que os limites podem ser trocados por lei municipal. E aí estaria errado, porque só uma lei estadual que poderá alterar os limites do território do município. Por que isso, pessoal? Porque quando eu altero o território de um município, isso vai influenciar o município vizinho. Então, só uma lei que está acima dos dois municípios que pode alterar o território de um deles, que é uma lei estadual. Então, o limite do território do município só pode ser alterado por lei estadual. Se aparecer lei federal ou lei municipal na tua prova, está errado. O artigo 3º prevê que a sede do município lhe dá o nome, tem categoria de cidade, que é a cidade de Pantano Grande, e o território do município, internamente, pode ser dividido em distritos e as circunscrições urbanas classificam-se como bairros, que são criados, organizados e suprimidos por lei municipal. Professor, por que no artigo 2º é lei estadual e aqui no artigo 3º é lei municipal? Simples, porque aqui está falando de alterar o território do município e isso afeta municípios vizinhos. E se afeta mais de um município, lei estadual. Aqui no artigo 3º, está falando da divisão interna do município. E se o município se divide em bairros e distritos dentro do seu território, isso não afeta os municípios vizinhos. Então, isso não precisa de uma lei estadual. Uma lei do próprio município poderá tratar. Então, é isso. Alteração do território do município, lei estadual. Alteração interna no município, lei municipal. É bem do município tudo que lhe pertence, seja móvel ou imóvel, direitos e ações. E símbolos do município são o brasão, a bandeira e o hino, que representam sua cultura, história e economia. Quanto à autonomia municipal, nós temos no artigo 6º como que se expressa a autonomia do município. A autonomia do município se expressa pela eleição direta dos vereadores, porque o povo vai às urnas de 4 em 4 anos e elege os vereadores, que compõem o poder legislativo. Também, o povo vai às urnas de 4 em 4 anos e elege prefeito e vice, que compõem o poder executivo. Cuida para não confundir, né? Vereadores estão no poder legislativo, prefeito e vice estão no poder executivo. Já aconteceu em prova da banca trocar legislativo por executivo. Então não esquece,
Sempre que falar em legislativo, a gente está falando na Câmara de Vereadores. Sempre que falar em executivo, a gente está falando na prefeitura. E a gente pode dizer que o município tem autonomia porque o povo elege os seus representantes, o prefeito e o vice. O município também tem autonomia porque existe uma administração própria no que diz respeito ao interesse local, que é a própria prefeitura. E também porque há adoção de legislação própria. O município adota a sua própria legislação. Por esses motivos, eu posso afirmar que o município possui autonomia. A gente tem a competência do município, e aqui tem várias coisas que cabem ao município. O município vai fazer as leis sobre assuntos de interesse local. Tudo que é de interesse local, interesse do município, ele vai fazer as leis tratando do assunto. Se tiver algum assunto já tratado em lei federal ou estadual, mas que falta alguma coisa para que eu possa aplicar no município, o município vai fazer as leis municipais, suplementando a legislação federal e estadual no que couber. O município vai instituir e arrecadar os tributos da sua competência. E nós vamos ver quais são esses tributos do município. E o município também aplica suas rendas. Então, a prefeitura vai administrar a questão financeira, cobrando impostos, taxas e contribuições e aplicando eles de acordo com o projeto orçamentário. A prefeitura também vai criar, organizar e suprimir distritos, instituir guarda municipal para a proteção dos seus bens, serviços e instalações, organizar e prestar, sob concessão e permissão, esses serviços públicos. A prefeitura pode prestar diretamente esses serviços ou passar para que empresas privadas explorem os serviços cobrando taxas dos cidadãos, cobrando tarifas, né? Também é competência do município manter com cooperação técnica financeira da União e do Estado programas de educação pré-escolar e ensino fundamental, porque a prioridade do município no ensino vai ser justamente essa educação infantil, que é a educação pré-escolar, e o ensino fundamental. Também o município vai prestar atendimentos de saúde à população, vai promover a promoção do patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico, promover a cultura e recreação, fomentar a produção agropecuária e demais atividades econômicas, inclusive artesanal, preservar as florestas, fauna e flora, realizar serviços de assistência social diretamente ou por instituições privadas, realizar programas de apoio às práticas desportivas, programas de alfabetização, realizar atividades de defesa civil, inclusive combate a incêndio e prevenção de acidentes naturais, em coordenação com a União e o Estado. Também promover no que couber o adequado ordenamento do território do município, elaborar o plano diretor, que é a principal norma de desenvolvimento urbano do município, fazer essas obras necessárias no município, fixar, isso cai bastante em prova, pessoal, destaca aí, fixar a tarifa do serviço público, inclusive dos serviços de táxi, horário de funcionamento dos estabelecimentos industriais, comerciais e de serviços, e fixar os feriados municipais. Isso é muito importante, porque todo município tem os seus próprios feriados. Além dos feriados que são federais e estaduais, cada município tem os seus próprios feriados e o município vai definir quais datas serão. Também sinalizar as vias públicas e logradouros públicos, regulamentar o uso de vias, conceder licença para os estabelecimentos que querem funcionar, porque se eu quero abrir um restaurante no município, por exemplo, eu preciso de um alvará da prefeitura autorizando, dando a licença para funcionar. E é a função do município dar esse alvará e fiscalizar se as empresas estão atendendo os requisitos para não colocar em risco a saúde e a segurança da população. O município também vai dar licença para publicidade e propaganda no município. Para o comércio ambulante também precisa de licença, jogos, espetáculos e divertimentos públicos e prestação de serviço de táxi. Tudo isso depende de licença do município. O município, que também administra o seu patrimônio, os seus bens, estabelece servidões, quando achar necessário pode fazer desapropriações. Vai ainda o município legislar sobre apreensão e depósito de animais e mercadorias quando uma regra
é transgredida, e isso vai estar no Código de Posturas. O que acontece, então, quando uma regra é descumprida, quando o fiscal da prefeitura apreende uma mercadoria ou animais? Também registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direito de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais no seu território e organizar os quadros e estabelecer o regime jurídico dos servidores. Todas essas, então, competências do município. Além dessas, o município também vai fazer junto, em parceria com o governo federal e com o estadual, as competências que estão lá no artigo 23 da Constituição Federal. Pessoal, essa primeira parte é ainda bastante introdutória. Nessas competências que a gente acabou de ler, a banca poderá trazer algumas delas e te perguntar qual ou quais que estão corretas. Por isso, fazer a leitura do artigo 7º para ir memorizando as competências é importante para a prova de vocês. Seguimos para conhecer, então, os poderes do município, que são dois. O município tem poder legislativo, que é a Câmara de Vereadores, e executivo, que é a Prefeitura. Cuidado, porque não existe poder judiciário nos municípios. Quem tem 3 poderes, como está lá na Constituição Federal, é a União e o Estado, que vão ter o legislativo, executivo e judiciário. Os municípios aqui do Brasil, qualquer município, tem somente 2 poderes. O legislativo, que é a Câmara de Vereadores, e o executivo, que é a Prefeitura. Esses poderes que são independentes e harmônicos entre si. E é importante, então, observar que há uma independência. A gente vai ver aqui na lei o que cabe à Câmara e o que cabe à Prefeitura. E um não se mete no trabalho do outro. Um respeita a independência do outro. E a gente vai ver, então, que são atribuições bem distintas que esses 2 poderes devem ter. E é proibido, é vedado aos poderes a delegação de atribuições, quer dizer, a Câmara não pode passar funções que são dela para a Prefeitura, nem a Prefeitura pode passar funções que são dela para a Câmara. Um não passa para o outro as suas atribuições. Cada um deverá exercer as suas atribuições, como a gente vai ver. Bom, e uma pegadinha que a banca faz em prova é afirmar que o município tem 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário. Isso está errado. Quem tem 3 poderes é o Estado e a União, o município somente 2 poderes. Quanto à Câmara Municipal, que é a expressão do poder legislativo, cada legislatura vai ter duração de 4 anos. Isso é um mandato, né? A legislatura é um mandato. Então, os vereadores são eleitos por um mandato de 4 anos. Tem condições de elegibilidade para ser vereador, e isso também é bastante perguntado em provas. Para ser vereador, precisa ser brasileiro nato? Não, basta ser brasileiro, nato ou naturalizado, porque aqui diz, ó, nacionalidade brasileira. Lá na Constituição Federal, no artigo 12, parágrafo 3º, tem alguns cargos que são privativos de brasileiros natos. Aqueles cargos só poderão ser exercidos por um brasileiro nato. São altos cargos, não é o cargo de vereador, nem o prefeito precisa ser nato. Vereador, prefeito e servidores aqui do município, basta serem brasileiros, nato ou naturalizados, para ocupar o cargo. Estar no pleno exercício dos direitos políticos, ter domicílio eleitoral na circunscrição, tem que estar inscrito como eleitor aqui no município de Pantano Grande, tem que estar afiliado a algum partido político e tem que ter idade mínima de 18 anos. Para vereador, a idade mínima é de 18 anos. São inelegíveis aqueles que não podem se alistar, que são os inalistáveis previstos na Constituição Federal, e os analfabetos. Esses não poderão ser eleitos vereadores. A Câmara Municipal é composta de no mínimo 9 e no máximo 21 vereadores. 9 a 21. Vai ter outra norma definindo essa quantidade. A gente não precisa saber a quantidade para a prova, porque ela não está aqui na lei orgânica. E salvo disposição em contrário desta lei orgânica, as deliberações da Câmara, as votações da Câmara, são tomadas por maioria de votos, por maioria dos presentes, desde que estejam presentes na votação mais da metade dos vereadores.
Vamos supor que sejam 9 vereadores. Se forem 9 vereadores, para que ocorra uma votação, é necessário que estejam presentes a maioria absoluta, que seriam 5, né? Mais da metade de 9. Dentre os presentes, por maioria, eu aprovo. Então, se tem votação na Câmara hoje, tem apenas 5 vereadores presentes, com 3 votos eu tenho maioria. Se estiverem 6 ou 7 presentes, com 4 votos eu vou ter a maioria. E se estiverem presentes 8 ou 9, eu vou precisar de 5 votos para ter mais da metade. E é assim que são as votações. Tem que ter presente no mínimo mais da metade, que se fossem 9 vereadores seriam 5. E dentre os presentes, por maioria, se aprova as matérias. Isso são as regras em geral. Tem alguns casos que essa lei orgânica vai dizer que é necessário ter o voto de maioria absoluta, ou de 2/3. Maioria absoluta é mais da metade do total, presentes ou não. E se forem 9 vereadores, a maioria absoluta vai ser 5. E 2/3, se forem 9 vereadores, seriam 6 votos, né? Então, as matérias mais difíceis de serem aprovadas vão exigir 2/3. E as mais fáceis vão exigir apenas a maioria dos votos, que é a maioria dos presentes. O Poder Executivo, a Prefeitura, vai repassar à Câmara Municipal, até o dia 20 de cada mês, o valor correspondente a 7% da receita tributária. Do que o município recebe de receita tributária e de transferências federais e estaduais de impostos, 7% desse valor a Prefeitura passa todo mês para a Câmara de Vereadores. É que a Câmara de Vereadores não tem outra fonte de renda a não ser essa. A única forma de entrar dinheiro na conta da Câmara é a Prefeitura fazendo esse repasse. E todo mês, até o dia 20, a Prefeitura tem que fazer o repasse de 7% da receita tributária. É isso que nós temos, então, nessa regra da transferência. 7% da receita tributária até o dia 20 de cada mês vai entrando na conta da Câmara. Quanto à posse, os vereadores e prefeito e vice eleitos vão tomar posse numa sessão especial. E no dia 1º de janeiro, então, a gente tem essa sessão preparatória do primeiro ano do mandato, que é de 4 anos, né? No primeiro ano, no dia 1º de janeiro, a Câmara vai se reunir para dar posse aos vereadores eleitos, prefeito e vice. Nessa primeira sessão da Câmara, como a Câmara ainda não elegeu quem vai ser o presidente, na primeira sessão a Câmara é presidida pelo vereador mais votado entre os presentes, ou do de maior idade, caso tenham 2 com a mesma quantidade de votos, dentre eles o mais idoso vai presidir a sessão. E aí eles vão prestar o compromisso, aqui está escrito o compromisso que é prestado, cada vereador eleito vai dizer assim: eu prometo para assumir o cargo. E se o vereador não aparece na própria posse? Se o vereador foi para a festa de virada de ano, esqueceu da posse, tomou todas, não acordou, e não apareceu no dia 1º de janeiro, ele perde o mandato? Ainda não. Se o vereador eleito não apareceu no dia 1º de janeiro para a sua própria posse, ele deve comparecer dentro do prazo de 30 dias para tomar posse. Este é o prazo que nós temos, então, para que o vereador tome posse. 30 dias se não apareceu lá no dia 1º de janeiro. Nós temos agora atribuições da Câmara, e isso aqui é bastante cobrado em prova, então a gente tem que entender as atribuições da Câmara. E aqui a melhor forma de memorizar é entender uma lógica que eu vou mostrar para vocês agora. Porque o artigo 14 traz uma lista de matérias que são competências da Câmara com a sanção do prefeito. São matérias que cabe à Câmara Municipal decidir, e depois que a Câmara aprova esses projetos de lei sobre esses assuntos, a Câmara encaminha o projeto aprovado para o prefeito, que pode sancionar se concorda ou vetar. Isso nas matérias do artigo 14. No artigo 15, tem uma outra lista de competências da Câmara, que são competências privativas da Câmara. Qual é a diferença de uma competência privativa da Câmara para uma competência que passa pela sanção do prefeito?
é que essas matérias que são competência privativa da Câmara, a Câmara de Vereadores vai aprovar e ponto final, acabou a discussão. Essas matérias, após aprovadas, não são encaminhadas para o prefeito sancionar ou vetar. O prefeito só poderá sancionar ou vetar as matérias do artigo 14. Então eu posso dizer, em outras palavras, que o prefeito não se mete nas matérias do artigo 15. Porque essas matérias a Câmara decide sozinha e ponto final. E essas matérias que o prefeito não se mete, que são privativas da Câmara, envolvem basicamente duas coisas. Ou a Câmara está cuidando do seu funcionamento interno, e em razão da separação dos poderes o prefeito não se mete no funcionamento interno da Câmara, ou a Câmara está fiscalizando a Prefeitura. E claro que quando o prefeito é fiscalizado, isso não vai depender da sanção ou veto dele. É isso. Então, quando a Câmara fiscaliza a Prefeitura ou cuida do seu funcionamento interno, não passa pelo prefeito. Nos outros casos, passa pelo prefeito. Se o prefeito não concordar nos outros casos do artigo 14, ele poderá vetar. Muito bem. Vamos dar uma olhadinha nas situações. Olha aqui. Primeiro, eleger a sua mesa. Sim, os vereadores entre si vão se reunir e vão eleger a mesa. Os vereadores votam e decidem qual dos vereadores vai ser o presidente da Câmara, qual vai ser o vice, qual vai ser o secretário. E o prefeito não se mete nisso, porque isso é funcionamento interno da Câmara. A Câmara vai elaborar a sua própria norma de funcionamento, com as regras de como vão acontecer as sessões e a organização da Câmara. Essa regra é o regimento interno. E como isso é um regimento interno, como o nome já diz, é uma norma interna da Câmara, o prefeito também não se mete. A Câmara vai fixar a remuneração dos políticos. É uma competência da Câmara definir quanto que os políticos vão ganhar. E o prefeito também não se mete nessa decisão. Exercer com auxílio do Tribunal de Contas ou órgão estadual competente a fiscalização. E eu falei para vocês, quando a Câmara está fiscalizando a Prefeitura, o prefeito também não se mete. A Câmara também vai julgar as contas do prefeito. Todo ano o prefeito ou prefeita prestam contas e a Câmara vai fazer o julgamento. A Câmara pode suspender atos do Poder Executivo que exorbitam do poder regulamentar. Como assim? Tem coisas que só podem ser feitas por lei. Se o prefeito faz por decreto, que é um canetaço do prefeito, algo que precisa de lei, a Câmara pode suspender o decreto e exigir que o prefeito encaminhe um projeto de lei para que os vereadores discutam e votam. Dispor sobre sua organização e funcionamento, isso aqui é a organização interna, né? A Câmara dispõe sobre o seu funcionamento, quais são os cargos que vão existir na Câmara e o prefeito também não se mete nisso. Se o prefeito e o vice forem se ausentar mais de 15 dias do município antes de se ausentar, eles têm que pedir autorização para a Câmara. E é claro que isso também não passa por sanção ou veto do prefeito. A Câmara, no seu funcionamento interno, pode também mudar temporariamente a sua sede, mudar temporariamente o prédio onde faz as suas sessões, vai fazer uma reforma no atual e temporariamente muda para outro. O prefeito não se mete nessa decisão da Câmara porque também é matéria da sua competência interna. A Câmara também vai fiscalizar e controlar diretamente os atos da Prefeitura, inclusive da administração indireta e fundacional, processar e julgar os vereadores em processos de impeachment, de perda do mandato. Quando achar que houve um crime contra a administração pública praticado na Prefeitura, vai representar ao Procurador-Geral da Justiça, que é o chefe do Ministério Público Estadual, para que se promova, né, uma ação criminal contra o prefeito, vice ou secretários. Sempre que prefeito, vice e vereadores querem licença, vão pedir aqui para a Câmara. A Câmara pode criar comissões especiais de inquérito, as chamadas CPIs, mediante requerimento assinado por 1/3 dos vereadores. Pode convocar secretários e outras autoridades para comparecerem e darem informações, solicitar outras informações ao prefeito, autorizar referendo e convocar plebiscito, que são consultas à população, decidir sobre perda de mandato de vereador pelo voto de maioria absoluta dos vereadores e conceder homenagens, títulos honoríficos a pessoas que tenham reconhecidamente
prestados serviços ao município. Isso pelo voto de 2/3 dos vereadores para ser aprovada a concessão desse título honorífico. Então, todas essas matérias do artigo 15, como a gente percebeu, são matérias que a Câmara decide sem intervenção do prefeito. Por outro lado, aqui no artigo 14, estão as competências da Câmara que passam pela sanção do prefeito. E nas matérias aqui do artigo 14, a Câmara vai decidir e vai encaminhar para o prefeito, que poderá sancionar quando concorda, e quando o prefeito sanciona, aí o projeto de lei se torna lei, tudo certo. Mas quando o prefeito veta o projeto de lei, ele devolve para a Câmara reavaliar o projeto. E a gente vai estudar hoje como que isso funciona. Bom, aqui estão os principais assuntos do município. Não são assuntos internos da Câmara, nem a fiscalização da Câmara sobre a Prefeitura. São os demais assuntos do município. Então, serão projetos de lei todas as matérias do artigo 14, e todo projeto de lei vai passar pela sanção do prefeito. São os assuntos de interesse local, envolvendo saúde, assistência pública a pessoas com deficiência, proteção de documentos, obras e bens de valor histórico, artístico e cultural, obras de arte, meios de acesso à cultura, incentivo ao comércio, criação de distritos, fomento à produção, promoção de moradias, construção de moradias populares, combate à pobreza e marginalização, registro, acompanhamento e fiscalização de concessões de pesquisa e exploração de recursos no seu território, política de educação para o trânsito, cooperação com a União e o Estado, políticas públicas do município, as normas orçamentárias, que lá para o final dessa lei nós vamos conhecer quais são, tributos municipais, mostrando para vocês quais são os tributos do município, obtenção e concessão de empréstimos e operações de crédito, concessão de auxílios e subvenções, concessão de direito real de uso de bens municipais, alienação e concessão de bens imóveis, aquisição de bens imóveis de qualquer natureza, quando o município vai adquirir um bem, criação, organização e supressão de distritos, plano diretor, mudar o nome de ruas e bens do município, criação da guarda municipal, ordenamento, parcelamento, uso e ocupação do solo urbano, organização e prestação dos serviços públicos e autorizar a revogação ou desfazimento da doação de bens, mesmo que por mútuo consentimento das partes. Então é isso, e na hora da prova a banca poderá misturar as matérias que passam pela sanção do prefeito com essas que não passam e te perguntar quais que passam pela sanção do prefeito ou quais que são as privativas da Câmara, que são aquelas que não vão passar pela sanção ou veto do prefeito. Então é isso que nós temos aqui na comparação desses artigos. Seguindo, a gente vai encontrar no artigo 16 as regras sobre o exame das contas do município. Todo ano o prefeito vai prestar contas para a Câmara de Vereadores. Essas contas ficam à disposição dos cidadãos do município durante 60 dias. Então, a partir do dia 15 de abril de cada ano, durante 60 dias, tu pode ir lá na Câmara e ter acesso às contas do município. Esse período que ela fica e a data a partir da qual ela está disponível são bastante perguntadas em prova, é importante que vocês memorizem, a banca poderá perguntar. Aí explica aqui como que vai ser feita a consulta. O artigo 18 fala sobre o subsídio do prefeito, vice-vereadores, que é a remuneração dos políticos, que é fixada pela própria Câmara. E nós temos que o vereador é remunerado por subsídio, assim como os demais políticos. Ser remunerado por subsídio significa que vai receber uma parcela única, sem adicionais, gratificações e tudo mais. Vocês, servidores do município, poderão receber gratificações, adicionais, abono, prêmio, além do valor básico do cargo de vocês. Vereadores não podem. O vereador tem um valor único, ele recebe só aquilo, não pode ter esses penduricalhos, essas gratificações e adicionais. Bom, então é isso que a gente tem de mais importante. As sessões da Câmara extraordinárias, solenes e especiais não serão remuneradas, isso é importante.
Se a Câmara precisar convocar sessões extraordinárias, sessões a mais, além das normalmente realizadas, os vereadores não vão ganhar nenhum acréscimo por isso. E a lei vai fixar os critérios para a indenização de despesas de viagem do prefeito, vice-prefeito e vereadores. O próximo assunto é a eleição da mesa, e nós temos que os vereadores entre si vão eleger uma mesa. Um dos vereadores vai ser o presidente, o outro o vice, o outro o secretário. Essa eleição da mesa vai ser feita já no começo do mandato para o primeiro ano. São 4 anos de mandato. Em cada ano vai ter uma mesa diferente. O mandato é de 1 ano e é permitida a reeleição, ou seja, o vereador que for presidente da Câmara no primeiro ano pode ser reeleito presidente no ano seguinte, não é proibida a reeleição. E serão 4 mesas, porque são 4 anos de mandato, cada mesa tem mandato de 1 ano. Aqui a banca pode tentar te enganar, trocando a duração do mandato ou dizendo que é proibida a reeleição. E aí, tu vai perceber que está errado, porque tu sabe que o mandato da mesa é de 1 ano e é permitida a reeleição. Então é isso, pessoal. Com isso concluímos nosso primeiro vídeo aqui de análise da lei orgânica e no próximo vídeo eu volto para a gente continuar conhecendo a lei orgânica aqui do município de Pantano Grande.